Tudo bem, pessoal? Meu nome é Sérgio. Hoje estou aqui para tratar de mais um assunto, né? Hoje eu venho para falar de um assunto que às vezes aqui no Brasil normalmente não é discutido. Às vezes a gente chega no Dia da Consciência Negra e a gente não tem essa discussão, nem mesmo nos nossos na televisão não é discutido sobre isso. Nos locais de comunicação não são discutidos esse tipo de assunto. Mas eu queria levantar, né, essa questão. Até porque tenho visto alguns vídeos falando sobre assuntos de preconceito racial. Eu vim tratar sobre uma questão que às vezes fica bem superficial, que as pessoas não comentam. O tratamento que é dado para os pretos, né, os negros. Porque a palavra negro, ela vem de origem, né? Ela foi colocada pelos espanhóis no início, né, da escravidão. Quando os pretos eram escravizados, então eles começaram a chamar os pretos de negros, que eram os negros escravizados. Se você for olhar no dicionário, a palavra negro é uma palavra carregada de adjetivos negativos, como sombrio, escuridão, algo ruim, coisa ruim é colocada como negro. Então, ou seja, a palavra negro é carregada de adjetivos negativos, ou seja, é uma palavra usada para ofender uma pessoa. Assim a gente pode ver, né, que várias vezes quando uma pessoa quer ofender um preto ou um negro, eles falam a palavra negro, porque eles sabem que essa palavra é uma palavra negativa, é carregada de adjetivos negativos. Então a gente tem que estar sempre ciente dessa questão, estar lutando contra esse preconceito que a gente tem aqui dentro do nosso país. Existem alguns países que lutam contra esse preconceito, como é a questão dos Estados Unidos, que é um grande exemplo. Você vê dentro dos Estados Unidos, eles não aceitam ser chamados de negros. Negros, quando falam negros, não, o negros é uma palavra negativa para eles. Ou seja, eles costumam ser chamados lá dentro como black, que é originário da palavra preto, que seria uma raça, né? A raça, não sendo mudado, sendo colocado um apelido não, de forma pejorativa, né? Chamando a gente de forma subliminar através de adjetivos negativos. Não aceitamos, não podemos aceitar. Se continuar dessa forma, que tem que ser criado? Cria lá uma palavra, o que seja com N maiúsculo, negros, raça negra. Ou seja, para distinguir, porque uma criança, a gente tem condição de distinguir isso, mas uma criança que vai para o colégio, que começa a pesquisar, que vê lá em sala de aula, passando com o professor mostrando que negro é uma palavra totalmente negativa, que se for ler ali para um negro, o que é a palavra negro em si, a criança não vai entender. A gente consegue entender, mas a criança não entende. Então, não somente isso, mas como é passado também a escravidão. Passam aquelas figuras, conta a nossa história, fala que Princesa Isabel nos libertou e como se o negro fosse um coitado. Não foi isso que realmente aconteceu. E quando acabou a escravidão aqui dentro do Brasil, foi acabado por força maior, força política, força de outros países que pressionavam o Brasil, que foi o último país aqui da América, um dos últimos países a abolir a escravidão. E foi por força de países como a Inglaterra, como os Estados Unidos, que pressionavam o Brasil para que ele abolisse a escravidão, porque era um dos únicos países que continuava com isso. Aí vi falar que a princesa Isabel foi a responsável pela liberdade dos escravos. Não, isso já não convence mais ninguém. E uma outra questão que eu gostaria de comentar também é sobre a palavra mulato, né? Mulato, mulata, às vezes até alguns negros também ficam confusos com isso e às vezes não sabem como lidar. A palavra mulato é originária de mulo, que vem do cruzamento de cavalo com égua, não, cavalo com jumenta, jumento, jumento com égua. Ou seja, na época da escravidão, os chefes de fazenda às vezes estupravam algumas negras, vindo a ter os filhos morenos, né? Os filhos mestiços, que eram chamados pelas donas de fazenda de mulatos. Mas era chamado dessa forma, era uma forma de ofender essas pessoas, né, que vinham
e vinha de relacionamento de branco-negro. Ou seja, era um apelido colocado por essas pessoas como uma coisa ruim. Então, daí originou o mulato e mulata. E às vezes as pessoas até brigam, né, colocando como se fosse uma nova raça, mas não é. São todos pretos, são todos pretos. E essa é a nossa raça. E isso que nós temos que nos orgulhar. E procurar o conhecimento para a gente se defender também. Porque existe ainda muitos racistas. Ao redor do mundo existem muitos racistas. E aqui dentro do nosso país a gente também tem muitos. Que às vezes só vão se manifestar através de redes sociais, onde eles se sentem seguros, achando que não vão conseguir ser vistos e de forma onde estão em grupos, né? E que são a maioria, onde eles podem se manifestar, acham que podem se manifestar, mas eles aparecem, eles têm aparecido. E a forma da gente se defender é buscando conhecimento para a nossa própria defesa. E temos que ser unidos. Assim nós somos mais fortes. E vou continuar colocando aí alguns vídeos, né, para tratar desse assunto. Já que não querem tratar esse assunto na televisão, a gente coloca um canal aqui e a gente vai tratar. Quem está comigo aí nessa luta, coloca aí, dá a sua curtida e coloca comentários e vamos discutir mais sobre esse assunto. Valeu? Até mais.